Oi, gente! Tô aqui novamente para compartilhar com vocês mais um vídeo daquela série que eu falei que eu ia compartilhar com vocês de como o universo, né, como Deus traz pra gente o nosso desejo das formas mais espetaculares, né, mais mirabolantes, que a gente nem imagina, né? E no vídeo passado eu falei sobre como eu consegui entrar no processo seletivo do mestrado, né? Como o universo rearranjou tudo para que eu pudesse estar ali fazendo aquele mestrado, que era algo que eu sonhei há muitos anos atrás, muitos anos antes, né? Eu desejava aquilo. E como que tudo se reorganizou para que eu conseguisse fazer aquele mestrado. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu depois, né? Porque foi uma cadeia de eventos, né, que começou ali e depois eu continuei tendo alguns desafios, né? Porque passar no mestrado eu consegui. Mas e depois? Como é que eu ia fazer trabalhando CLT, né? 40 horas semanais, como que eu iria pedir uma dispensa, talvez, 2 dias na semana para fazer as disciplinas do mestrado, né? Isso aí eu não pensei na hora. Isso aí eu falei assim, isso aí eu vejo depois, né? E foi o que aconteceu, né? Eu tava tão feliz, eu consegui passar naquele processo seletivo e tal. Só que as aulas iam começar no ano seguinte, em março do ano seguinte. E isso era o quê? Era agosto, mais ou menos, do ano anterior, né? Que eu tinha conseguido passar. Fui lá, fiz minha matrícula, tudo bonitinho, mas eu pensei assim, cara, eu não quero ficar desempregada. Afinal de contas, são 10 anos que eu trabalho, né? Eu trabalho desde quando eu me formei no meu curso técnico e desde quando eu saí da escola. Eu não quero ficar sem trabalhar, né? Obviamente, a gente acostuma a ter o nosso dinheiro, a nossa vida independente, né? E se eu saísse dali para fazer o mestrado, eu ia ficar sem emprego mesmo. Eu ia pedir demissão e ia ficar ali só fazendo o mestrado. Ia ter que voltar a morar com os meus pais. Mas, gente, pra ser sincera com vocês, no fundo eu não tava nem aí. Porque o meu grande sonho, que era fazer aquele mestrado, eu já tinha conseguido, eu já ia fazer. E ali, dali pra frente eu falei assim, olha, eu não quero ficar sem trabalhar. Mas eu tenho certeza que se essa for a única opção que eu tenho, né, de voltar para casa dos meus pais, de dar um passo para trás, para lá no futuro dar 2 para frente, eu vou fazer. Eu não tive medo, né? Então eu encarei esse desafio, né? Eu falei assim, vambora, eu vou fazer. Eu conheço a minha capacidade. Eu sei que lá nas aulas, durante as aulas, eu vou conhecer pessoas e essas pessoas, né, eu vou fazer networking e podem, quem sabe, me oferecer um emprego, me trazer alguma oportunidade, não sei, né? Porque era um mestrado profissional, eu ia lidar com vários profissionais em diversas áreas, né? Então eu tava confiante em mim. Eu tava confiante de que se eu tivesse que dar um passo para trás, com certeza lá na frente ia aparecer algo melhor para mim. Então eu comecei, gente, num processo mental de aceitar aquilo ali. De aceitar que aqueles seriam os meus últimos meses ali naquela empresa. Sabe, eu até poderia tentar conversar com o meu chefe e tal, para ver se existia a possibilidade dele me liberar alguns dias na semana para fazer as aulas e depois eu compensava em outros dias, sei lá, né? Teria essa possibilidade também, né? Então, eu comecei nesse processo, olha, não sei como é que vai ser ano que vem, né? Em março vai começar as minhas aulas e em fevereiro eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida, né? Então, ali, naqueles últimos meses daquele ano, continuei a trabalhar. Só que a minha vibe mudou, sabe? Eu tava assim, com uma sensação interna tão boa. Eu tava me sentindo tão bem, eu tava tão feliz, assim, que eu comecei as minhas atitudes no trabalho começaram a mudar. Eu ia pro trabalho, assim, muito feliz. Eu tinha tanta certeza que tudo ia dar certo, que eu comecei a esvaziar os meus armários lá no trabalho, sabe? Eu peguei a minha gaveta, eu lembro que eu comecei São 10 anos, né? Foram 10 anos que eu fiquei naquela empresa, então eu tinha muita coisa acumulada, material de curso, essas coisas. Então eu comecei a organizar aquilo ali, a jogar o que eu não queria mais fora, a separar o que era importante pra mim. Falei assim, vou começar a levar pra casa essas coisas, porque quando eu sair, né, se eu sair,
não vai ser preciso carregar peso nem nada, eu já vou levando aos poucos. E aquilo ali tava me fazendo tão bem, gente. Eu ia trabalhar, eu acordava mais feliz do que esses últimos 9 anos que eu trabalhava lá. Eu ia trabalhar feliz, as pessoas perceberam, sabe, a minha mudança. Eu não ficava mais me envolvendo em mimimi, em conversinha paralela, em pessoas reclamando, sabe? Eu tava afastada daquilo, eu já era uma outra pessoa, sabe? Porque eu sentia que eu merecia e que eu ia ter algo melhor dali um tempo pra mim, sabe? Eu não sabia quanto tempo, mas eu só sabia, eu tinha certeza que a minha vida ia mudar dali pra frente. E então isso me preencheu com uma alegria muito grande, com um bem-estar muito grande. E eu levava isso pro meu trabalho. Eu colocava meu fonezinho de ouvido, fazia as minhas atividades, botava as músicas que eu gostava, e começava a imaginar a minha vida no futuro, eu ficava tão feliz. Né? Aí eu comecei esse processo, comecei a esvaziar minhas gavetas, comecei a levar tudo embora pra casa, sem falar com ninguém, obviamente, né? E eu ia trabalhar assim nessa vibe. Eu tinha tanta certeza que alguma coisa ia acontecer, né? Que eu iria estar em um lugar melhor, ia acontecer alguma coisa, não sei. Né? Eu adorava viver essas expectativas, sabe? De que no dia seguinte eu vou receber uma notícia muito boa. Então eu tava tão nessa expectativa de algo bom acontecer na minha vida, estar prestes a acontecer, que eu lembro que naquele ano, quando chegou dezembro, eu comprei a minha agenda. Naquela época eu tinha, todo ano eu comprava uma agenda, né, no final do ano pro ano seguinte. E eu lembro que nos dados profissionais eu não coloquei o meu endereço profissional. Eu não coloquei meus dados ali da empresa onde eu trabalhava como eu fazia todo ano. Falei assim, não, eu não vou estar aqui ano que vem, então eu vou deixar em branco para eu colocar aqui os dados da próxima empresa que eu vou estar. E eu fui seguindo a vida, né, feliz e tal. Isso foi dezembro. Aí, gente, agora eu vou contar pra você o que aconteceu, né, nesse mês de dezembro. Acho que eu nunca contei isso assim, aberto ao público, ninguém sabe disso. Mas naquele 26 de dezembro desse mesmo ano, né, que eu tava nessa vibe boa, que eu tinha conseguido passar no mestrado que eu sempre quis, né, que já tava tudo certo e tal. E eu tava naquela vibe de bem-estar, sabe, de alegria, de levar minhas coisas embora. No dia 26 de dezembro, né, no dia seguinte ao Natal, que eu ia ter que voltar a trabalhar, eu entraria de férias dali a 5 dias. Normalmente eu tiro férias em janeiro. Então, no dia 26 de dezembro, faltavam uns 4, 5 dias pra eu entrar de férias. Só que nesse dia eu não fui trabalhar. E sabe por que eu não fui trabalhar? Porque eu tava tão deprimida, gente. Eu tava tão mal, assim, porque a nossa vida é assim, né? A gente não fica feliz o tempo todo e a gente não fica triste o tempo todo, né? A lei do ritmo, que é uma das grandes leis universais, garante isso pra gente. Que a gente vai viver aquelas fases ali, aqueles altos e baixos, né? É normal, é natural da vida. A gente tem que entender, a gente tem que aprender a ler a vida, né? E se acalmar, né? Porque a gente sabe que é uma fase. Então, naquele dia 26 de dezembro, eu tava num momento, assim, de baixa tão grande que eu não fui trabalhar. Eu falei, cara, eu tô tão desanimada, eu tô tão deprimida que eu nem sequer levantei da cama naquele dia pra ir trabalhar os meus últimos dias, né, antes de entrar de férias. Aí aconteceu uma coisa, gente, que parece um tapa na cara de Deus, né? Eu falo que foi um tapa que eu levei na cara de Deus, sabe? Porque eu tava lá deprimida, né, chorando, porque a minha vida não caminhava, porque eu não tinha nenhuma perspectiva, já tinha passado dos 30 anos e nada tinha acontecido, eu não conseguia progredir e tal. Eu tava ali fazendo aquele drama todo ali, aquele mimimi, né? Quando a minha mãe me liga. A minha mãe me liga e fala assim, Simone, chegou um telegrama pra você. Eu falei, ué, telegrama, gente, eu não sei nem se vocês sabem o que é isso, porque isso é tão antigo, né? Antigamente as pessoas, quando queriam comunicar alguma coisa urgente para outras pessoas, elas mandavam telegrama. Não existia WhatsApp, não existia nada disso, né? Então, e o telegrama era aquela coisa assim, era caro para enviar, porque pagava por palavra, né? Então você tinha que enviar mais sucinta, né, escrito ali, menor quantidade de palavras possíveis, porque era algo urgente, né? Então minha mãe falou assim, Simone, chegou um telegrama pra você. Eu falei, ué,
telegrama de quê? Assim, eu fiquei pensando, mas telegrama de onde, né? Aí eu falei, mãe, lê aí o telegrama. Aí o telegrama dizia assim: favor comparecer no dia 6 de janeiro, tal hora, no auditório tal, tal, tal. Não levar documento nesse dia. Aí eu falei assim, gente, que telegrama mais misterioso é esse, gente, sabe? Assim, era na UFRJ, era o telegrama da UFRJ, né? E eu falei assim, gente, mas do mestrado não é nada, porque do mestrado já tá tudo certo, eu já fui lá, já fiz a matrícula, só ano que vem que eu vou me inscrever nas disciplinas, então assim, não é do mestrado. Da minha graduação também não é, porque eu tinha me formado no início daquele ano, em fevereiro, eu tinha colado grau e tal, e tava tudo certo. Eu falei assim, mãe, depois eu vejo isso aí, mãe, não sei o que, é da UFRJ, depois eu vejo. Eu tava tão deprimida que eu não conseguia nem raciocinar direito, né? Aí ela falou, tá, tudo bem. Aí desligou o telefone. Aí nisso eu fiquei pensando, gente, telegrama da UFRJ? Aquilo me encucou, sabe? E eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, lê exatamente o que tá escrito no verso do telegrama. De onde que é? De qual setor da UFRJ? Aí lá tava escrito que era do setor de recursos humanos da UFRJ. Aí eu, prédio da reitoria, não sei. Eu falei, gente, como assim? Né? Como assim recursos humanos? Não entendi. Tá bom, mas beleza, depois eu vejo isso aí. Aí, gente, minha cabeça começou a trabalhar. Eu comecei a voltar à lucidez, né? Parei ali aquela fase de mimimi, de reclamar da vida, de me achar uma coitadinha e tal, 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 de ser vítima. E comecei a pensar, cara, telegrama pra fazer algo urgente. Normalmente, assim, aí começaram a vir na minha cabeça lembranças de amigos meus que tinham passado em concursos que receberam telegramas. Eu falei assim, gente, mas qual o último concurso que eu fiz? Eu fiz um concurso para a UFRJ, foi inclusive naquele ano. Eu tinha feito um concurso em mais ou menos maio, junho, tinha ficado em 16º e eram 2 vagas para o cargo que eu me inscrevi. Então eu tinha esquecido, né? 2 vagas, fiquei em 16º, esqueci daquele concurso. E mais um que ia para minha conta, né? E então eu falei assim, gente, será que estão me chamando para o concurso da UFRJ? Porque é possível acontecer, né? Vai que aumentaram o número de vagas e estão chamando as pessoas. Eu já vi isso acontecer. E só de pensar naquilo ali, né? A minha energia já mudou. Eu comecei a ficar mais animada, mais pensativa, né? E falei assim, gente, mas é só dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro eu vou estar de férias. Que bom que eu vou estar de férias, não vou precisar faltar ao trabalho. E vou lá saber o que é, mas só pode ser isso, porque eu não vejo nenhuma outra possibilidade, né? E aí no dia seguinte eu voltei a trabalhar, só que eu voltei a trabalhar naquela expectativa, né? Naquela sensação, assim, algo bom vai acontecer. Sei lá, será que é isso e tal? Aí, gente, eu saí de férias no dia 30, né? E quando foi dia 6 de janeiro, na data que estava marcado no telegrama, eu fui naquele lugar, naquele auditório que estava lá, e era justamente isso. A UFRJ, alguma coisa no governo federal naquela época, havia mudado alguma coisa e eles estavam aumentando o número de vagas nas universidades. E todo mundo que fez o último concurso, né, assim, que ficou bem colocado, estava sendo chamado, dependendo do cargo, né, estava sendo chamado. E no meu cargo, né, que eram apenas 2 vagas, eles chamaram 25 pessoas. Como eu fui a 16ª, eu fui contemplada com uma vaga. Então, a minha surpresa foi tanta, gente. Quer dizer, eu já tava desconfiada, né? Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu não acredito, assim. E era tudo tão urgente, sabe? Que eu precisaria começar a trabalhar no final de janeiro já. Sabe? Assim, no final de janeiro já era pra estar dentro do meu local de trabalho. E naquele mês de janeiro eu teria que levantar documentação, fazer exames e tal, e eu teria todo o tempo do mundo, porque eu estaria de férias, né? Então foi assim, incrível, incrível como tudo se encaixou, como o universo mais uma vez se reorganizou, né, pra fazer com que eu vivesse a experiência que eu queria viver, né, de tanto tempo já, que eu já
sei lá, uns 10 anos que eu fazia concurso para vários lugares, né? E nunca tinha conseguido, assim, uma vitória nesse ponto, ser chamada para trabalhar, né? Tinha sido aprovada em vários deles, mas ser chamada mesmo, eu nunca tinha sido chamada para nenhum. E foi justamente naquele ano que eu passei no mestrado, que eu não saberia como que eu ia fazer, né? Porque na minha cabeça eu ia ter que pedir demissão, dar um passo para trás, ficar sem dinheiro e tal, mas para lá na frente eu conseguir alguma coisa melhor. E não precisou nada disso, não precisou eu ficar desempregada. Pelo contrário, eu consegui finalmente passar no concurso que há tantos anos eu tentava, gente. Há tantos anos eu tentava e não conseguia. E justamente no mesmo lugar, né, para trabalhar no mesmo local onde eu iria fazer o mestrado que eu tanto sonhei, que é na própria UFRJ, né? Eu ia ser funcionária da UFRJ, ia estar lá dentro, ia fazer o mestrado lá dentro. Então, assim, tudo se encaixou perfeitamente, gente. Isso chega a arrepiar, sabe? Quando eu penso, assim, nas configurações, em tudo que foi alterado, em todas as... tudo que precisou ser feito para se encaixar, sabe? Para que eu realmente vivesse aquela realidade que eu queria viver há muito tempo. Que era viver o mestrado, fazer o mestrado naquela área e ainda trabalhar, ainda passar no concurso público e no mesmo lugar. Gente, mais perfeito do que isso, não tem. Não existe, sabe? Não existe. Qualquer outro lugar que eu passasse no concurso, eu ia, né, optar ou mestrado ou concurso, né? Porque eu ia estar começando numa nova empresa. Mas não precisou. Porque ele fez tudo milimetricamente pensado. E tudo deu certo, gente. Tudo assim se encaixou perfeitamente. E essas coisas a gente só vim perceber essas coisas assim depois que eu comecei a estudar intencionalmente criação da realidade, como que a mente funciona, como que a gente cria as nossas experiências de vida, sabe? Isso tudo veio à tona, né? Como que tudo se encaixou. Não foi coincidência. Não existe coincidência. Aquilo eu criei com a minha mente, eu criei com os meus pensamentos, eu criei com os meus sentimentos, sabe? E tudo se encaixou perfeitamente. Que jamais, com a minha mente consciente, com a minha mente humana, eu conseguiria conceber como isso poderia dar certo, sabe? E aí eu lembrando ali, né? De tudo que eu fiz, como que eu fiz isso? Como que eu criei essa realidade pra mim, né? De tudo dar certo de uma maneira tão espetacular. Foi relembrando exatamente o que eu fiz, o que eu pensava, o que eu pensei, o que eu tinha pensado durante aquele ano anterior, o que eu tinha feito. E foi justamente isso que todo mundo que consegue coisas relacionadas à atração da vida que quer, né, a criação da vida que quer faz, né, que é você pensar exatamente no teu desejo, o que você quer exatamente, sabe? E eu queria passar naquele mestrado, eu queria passar no concurso há muitos anos. Naquele ano, como eu comecei a me desenvolver, foi o ano que eu comecei a ler mais livros de autoajuda, sabe? Esses livros que abrem nossa mente. Muita gente tem preconceito com esses livros, mas para mim são os melhores livros para ler, sobre expansão da consciência, sobre direcionar teus pensamentos, sabe? Eu sempre gostei de ler livros assim. E naquele ano eu intensifiquei mais ainda, né? Tanto que o livro que eu li naquele ano, que me marcou, foi O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? Que foi um livro, assim, que foi a virada de chave na minha vida. E eu comecei a praticar os exercícios que continham ali naquele livro, e em outros também que eu li, né? Que é você tentar ficar o maior tempo possível se sentindo bem, sabe? Assim, agradecida pela sua vida, com um sentimento de fé, de expectativa boa, de que tudo vai dar certo, de que tem alguém lá em cima, sabe? Preparando os nossos caminhos. Então eu fiquei a maior parte daquele ano com essa vibração, com essa vibe muito boa, sabe? Eu comecei a tirar as minhas coisas daquele trabalho que eu tinha certeza que eu não iria estar ali no ano seguinte, né? Então, assim, eu fui fazendo aquilo intuitivamente, né? Até então eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu fazia de forma intuitiva. Então, eu me comportei como se eu já tivesse realmente na expectativa de que algo iria acontecer, né? Fiquei bem,
Mas, assim, o que é interessante a gente pensar aqui é que não é preciso ficar 100%, 24 horas do seu dia, com pensamentos positivos, sabe? Assim, fica preocupado, ai meu Deus, eu pensei em algo ruim, agora vai tudo dar errado. Não, não precisa. Porque foi justamente no dia que eu tava mal, deprimida em casa, que eu recebi o telegrama com aquela bênção, né? Com aquela dádiva que eu tanto quis durante muitos anos, né? Então, assim, a gente tem que se permitir sentir o que está sentindo. A gente só não pode deixar esse sentimento ruim perdurar por longo período, né? Porque aí a gente está criando aquela realidade. Então a gente tem que estar consciente para isso. A gente tem que despertar por aquilo que está passando pela nossa cabeça. Quais são os nossos pensamentos dominantes, tá? Não que tem que pensar o tempo todo positivo, não que tem que pensar o tempo todo, eu fico visualizando 100% do dia, não, tá? Mas qual é a nossa energia, assim, predominante, sabe? Em 24 horas, por exemplo. A gente tá a maior parte do dia ruim, a gente tá a maior parte do dia mal, né? Então, assim, somando dia a dia, a gente vai ter ali uma assinatura energética, né? Que a gente vai estar emitindo pro universo. Então é isso que a gente tem que perceber, porque foi o que aconteceu comigo naquele ano, sabe? Observar as minhas energias, observar os meus pensamentos, procurar sempre que possível fazer coisas que elevassem a minha vibração, ouvindo músicas que eu gostava na época, sabe? Imaginando a vida que eu queria, tendo a certeza dos objetivos que eu queria alcançar, se afastando de pessoas que reclamavam o tempo todo, que abaixavam, né, a minha energia. Então tudo isso eu fui fazendo, né, e me comportando como se aquilo já fosse verdade, como se aquilo que eu quisesse já estava vindo pra mim, porque já estava, né. Então tudo isso, gente, acelerou. Em 10 anos que eu fiquei tentando passar em concurso, e em um ano eu consegui tanta vitória, sabe? Porque naquele ano foi o ano que eu comecei a despertar a minha consciência, sabe? Então, quando você desperta a consciência realmente para que somos nós que criamos a nossa realidade, sabe? Mas não consigo acreditar nisso. Não, mas é assim. Porque quando você tem que acreditar que é você que atrai tudo de ruim para sua vida, é você que atrai tudo de bom também para sua vida, com seus pensamentos, com a sua assinatura energética, sabe? Com aquela vibe que você fica na maior parte do seu tempo, na maior parte do seu dia. É isso que você vai estar atraindo para sua vida. Então, com essa história aqui, mais uma vez eu queria mostrar para vocês o quanto que Deus, o universo, trabalha para que os seus desejos se realizem. Quando você tem um desejo específico, quando você sabe o que você quer e quando você tem determinados comportamentos, tanto mentais quanto comportamentais mesmo aqui no plano físico, que vão elevar a tua energia e vão acelerar a criação da sua realidade, gente. Isso é real, isso não é historinha da carochinha, isso eu vivi, né? Essas e outras histórias que eu vou trazer aqui pra você também, outras histórias mirabolantes, né? De como eu consegui de formas surreais alguns desejos meus, mas é que eu quero que você entenda que não existe impossível pra Deus, sabe? Porque aparentemente tudo pode estar desabando ou nada está acontecendo para você ver algum sinal de que aquilo vai estar funcionando, que aquilo está sendo trazido para você. Mas você tem que se manter firme, acreditando, sabe? Vivendo mais tempo na sua vida mental do que no seu plano físico, porque isso vai acelerar o teu processo de criação da sua realidade. Viu, gente? Não é legal ouvir histórias assim? Você não se sentiu motivado quando ouviu essa história e a outra história que eu contei também? Se você ainda não viu a outra, olha, eu aconselho você a ir lá no meu canal e assistir a outra história que eu contei, que você vai entender do que eu tô falando, né? Se você gostou desse vídeo, então dá um joinha pra mim, dá um like, faz um comentário, compartilha com alguém, tá? Pra eu entender que você está gostando desse tipo de conteúdo, porque isso vai me incentivar a trazer mais e mais conteúdos como esse, a trazer estudos de caso, não só meus, como de outras pessoas também, para provar, para mostrar para você que tudo sim é possível ao que crê. Até o próximo vídeo.